acadêmica, depois de um longo tempo aí de férias, e hoje a minha ideia é trazer um pouco de uma discussão sobre a relação entre a ética aristotélica e o código de ética do psicólogo. Esse é um assunto bem interessante, porque nós podemos fazer vários links, né, relacionando então essa ideia da ética finalista, a ética material do Aristóteles, com a visão ética que está na maioria então dos códigos de ética, inclusive do psicólogo. Né? A ética aristotélica é uma ética interessante porque ela de alguma maneira está envolta, né, na própria filosofia aristotélica, que coloca aí algumas concepções interessantes como o homem, né, como o homem como um animal político, um homem racional, né, que tem essa forma racional. Então, de alguma maneira, nos traz bastante elementos para uma reflexão, pensando justamente, não é, sobre o projeto ético, pensando o sentido da vida e a finalidade da vida. Então, uma discussão que ele sempre recolocava sobre a questão do bem supremo da felicidade, né, o que precisamos fazer e ser para sermos felizes. Isso na Grécia ele responde de uma determinada maneira, né, e atualmente, obviamente, nós vamos responder de outra. Né? Então, acho interessante poder retomar, não é, esse projeto tão denso que é a ética aristotélica, relacionado com o projeto de ética profissional, justamente na dimensão do saber escolher. Né? Entendendo o homem então como um ser racional, um ser multideterminado pelas condições materiais, e que, portanto, está, né, sempre em consonância com o seu meio político, com a cultura em que vive, não é? E não pode estar alheio a isso. Né? Então, eu vou ler inclusive uma parte que eu escrevo aqui, digo, Aristóteles discute largamente a finalidade da vida do homem, que é fazer o bem e buscar a felicidade. Isso vai em direção a uma atuação humana, digna e honrada, assim como a discussão da política, como a ciência suprema que tem o bem como objeto, ou seja, aspectos que estão em sintonia com a concepção atual da psicologia que enfoca um profissional envolvido com compromisso social e uma finalidade política de fazer o bem, tendo a sociedade como finalidade sua última. Lembrando que para Aristóteles o homem é um animal político, um ser no mundo que se faz um mundo. Novamente uma concepção de homem coincidente com a imagem do homem que a psicologia na atualidade tenta buscar conciliadora com a prática promotora de saúde. Gosto bastante desse trecho, que eu acho que é onde a gente consegue fazer os maiores links, então, não é? Com a ética aristotélica e a questão da ética profissional. Tá? Indico o texto do próprio Aristóteles, Ética Nicômaco, como um dos textos bastante interessantes para se fazer esse link, e o texto Política, que também traz, não é, essa concepção da sociedade política e a questão da cidade, a polis, não é, para Aristóteles, que acho que podemos aí a partir disso fazer um link bem interessante. Por hoje é só.